Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o Pod Fatos, é o podcast do Tribunal Regional Eleitoral que abordará tudo sobre as eleições municipais de 2024. O enfrentamento e combate à desinformação no processo eleitoral deste ano é o nosso destaque no segundo episódio desta série. Nós falamos do pleno do TRE Tocantins, em Palmas, capital do estado, e temos a honra de contar com presenças ilustres, inicialmente da presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, excelentíssima desembargadora Ângela Issa Raunar. Desembargadora, é uma honra tê-la conosco mais uma vez nesse episódio do Pod Fatos, que inclusive idealizado por Vossa Excelência, e que contribui de sobremaneira para a discussão dessa questão tão importante para as eleições 2024. Eu gostaria, desembargadora, já no início deste episódio, quebrar o protocolo aqui e que a senhora possa, desembargadora, estamos aqui no pleno do TRE, que a senhora possa fazer as honras da casa para esses convidados, essa convidada e este convidado ilustres, competentes, experientes e referências no ramo do direito eleitoral. Muito obrigado mais uma vez, desembargadora, e que tenhamos sucesso em mais um episódio do Pod Fatos. Muito obrigado, Cristiano. É com grande satisfação que hoje recebemos aqui dois grandes nomes, professora doutora Vânia Aieta, um grande nome nacional no direito eleitoral, presidente da nossa querida Abradep, que aí oportunamente nos encontramos sempre em congressos e nos força a atualizar sobre temas eleitorais aí, né, o tempo todo. Parece até que não tem eleição cíclica, o tempo todo estamos aí no direito eleitoral. Quando se fala professora Vânia Aieta, é o que nos vem à mente, o direito eleitoral com toda a sua expressão. Doutora Vânia, seja muito bem-vinda. É uma honra ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins recebê-la. Também apresento aqui o doutor Juvenal Kleib, uma grande honra tê-lo aqui ao nosso lado, no pleno do Tribunal Regional Eleitoral, para tratar de um tema tão importante, né, que é a desinformação. E aí eu queria já assim, um pouco situar a doutora Vânia e o doutor Juvenal um pouco do que a comissão tem atuado para fazer frente à questão da desinformação. A comissão tem feito um trabalho muito minucioso em todas as 33 zonas eleitorais do Estado, levando conhecimentos técnicos no que se refere à questão de direito, o que é permitido, o que não é permitido, o que está previsto, o que não está previsto, levando também a questão afeta a tecnologia, ao mau uso da tecnologia, da inteligência artificial, qual a influência, né, da já utilizada em eleições anteriores, mas que nesse ano particularmente tem uma presença muito forte, né? E que precisamos aí tratar com muito cuidado, com muita ética, porque facilmente uma notícia falsa, ela pode aparentemente parecer verdadeira a quem a vê de forma rápida e que não reflete se pode ou não repassar aquela informação, né? Que muitas vezes eu sempre gosto de frisar, uma opinião e não um fato propriamente dito. Então, com isso, professora Vânia, doutor Juvenal, eu devolvo a palavra ao nosso cerimonial Cristiano, que vai aqui, nosso condutor hoje, nessa tarde,
para tratar desta temática da desinformação. Muito obrigado, desembargadora. Dispensam mais apresentações, mas apenas uma brevíssima citação aqui da doutora Vânia Aieta, coordenadora geral da ABRADEP, advogada especializada em Direito Eleitoral, professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UERJ, provada em primeiro lugar do concurso de provas, também em títulos, conselheira da OAB do Rio de Janeiro, presidente de comissões, enfim, advogada experiente, professora, mestre e doutora em Direito Constitucional. E o doutor Juvenal Kleiber Coelho, que atua, entre outras áreas, da elegibilidade, regras sobre propaganda eleitoral, ilícitos eleitorais e direito processual eleitoral, formado na Universidade Católica de Goiás, em 1988, advogado militante desde 1986, sócio fundador do escritório Juvenal Kleiber e Guinzelli, a Sociedade de Advogados SS. Ambos integram a respeitada Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. O Juvenal também do IDETO, Instituto de Direito Eleitoral do Estado do Tocantins. Eu gostaria inicialmente da saudação, doutora Vânia, e agradecer e muito a sua participação, que muito nos honra neste debate. Olá, eu gostaria, sobremodo, de agradecer ao honroso convite do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, de poder estar aqui nesse debate fecundo, no pleno, capitaneado pela nossa estimada desembargadora Ângela Rauná, e também acompanhada do colega muito querido, um advogado muito respeitado, muito conhecido, doutor Juvenal, que tem sempre protagonizado os melhores debates, o melhor congraçamento possível, sobretudo nesse tema. E da minha felicidade, se me permite falar aqui, está mais uma vez com a desembargadora Ângela, com quem tivemos uma vida acadêmica sempre muito unida, em comum. Aliás, hoje é o dia do aniversário da nossa orientadora de tese, a nossa estimada professora Maria Garcia, da PUC de São Paulo. Maravilha. Muito obrigado, diretamente do Rio de Janeiro, doutora Vânia, que nos dá esse privilégio de ter a sua participação neste debate. Doutor Juvenal, também muito obrigado por sua participação, que muito nos honra também neste pleno do TRE receber, e para que o senhor possa também, com a sua experiência, conhecimento e vivência nesta área, dar a sua contribuição ao TRE, ao público que acompanha o TRE nas suas plataformas da internet, também sobre esse importante assunto relacionado às eleições 2024. Cumprimento a todos e a todas, a honra é toda minha, obrigado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins por esse convite, de um tema de muita importância, um tema muito falado hoje em dia, muito discutido, com ainda algum desconhecimento de como será produzido e julgado essas desinformações, principalmente agora com o uso da inteligência artificial. A honra é toda minha, Cristiano, de estar aqui hoje, gladiando essas damas do direito eleitoral, as professoras doutora, a desembargadora Ângela Rauná, a minha coordenadora geral da ABRADEP, doutora Vânia Aieta. Muito obrigado, e eu tenho certeza que esse tema será discutido em um nível extraordinário. Muito obrigado, doutor Juvenal. E a desembargadora Ângela, já na abertura deste nosso episódio, o Pod Fatos, ela citou este trabalho do TRE, o programa Transparência em Foco, que percorreu as 33 zonas eleitorais do Estado, reunindo-se com ainda então pré-candidatos, depois candidatos, representantes de partidos políticos e a sociedade em geral, para abordar, entre outros temas, registro de candidaturas, prestação de contas e a desinformação no processo eleitoral. E a desembargadora Ângela Rauná, atuante como esteve na edição de Miracema,
E eu gostaria já de, no início deste debate, colocar em discussão aqui uma frase, uma das muitas e tantas excelentes frases da desembargadora naquele momento. Vivemos um tempo em que uma parcela de pessoas usa uma forma nova de fazer política baseada na mentira e na desinformação. É fundamental combatermos isso de forma a não permitirmos que o ódio, a desinformação e a mentira maculem e confundam a verdade, a seriedade, lisura e transparência do processo eleitoral brasileiro. E mais, ela destacou a importância da participação da sociedade, dos envolvidos diretamente, ou seja, os candidatos, das siglas partidárias e também da sociedade em geral. Esse foi o depoimento da desembargadora naquele momento, numa cidade importante do nosso estado. E eu gostaria, doutora Vânia, que inicialmente a senhora pudesse avaliar essa questão abordada pela desembargadora, repito, num evento que contou com a participação da sociedade, que é fundamental ator neste processo, não, doutora Vânia? Com certeza. O fato da Justiça Eleitoral, que é responsável, né, em nosso país pela condução da governança eleitoral, protagonizar a luta, né, o combate contra a desinformação, é extremamente salutar, pois não deixa de ser um exemplo educativo, né, todas essas ações, para que se crie no eleitor uma gama, né, de atenções, uma consciência de que a desinformação sempre foi protagonizada, infelizmente, no mundo da política, sobretudo, mais acentuadamente, nos tempos de disputa, né? Quando temos os embates eleitorais. Evidentemente, o uso da inteligência artificial e antes até, tão somente as redes sociais, já faziam disso, né, um problema muito sério. Mas sempre existiu a mentira na política, a desinformação, o erro. Isso, infelizmente, faz parte, né, do lado maléfico, digamos assim, das disputas humanas. E cabe àquelas pessoas que desejam, né, exatamente um resultado igualitário, produtivo, transparente, que venha proporcionar a liberdade de escolha do eleitor, seja, né, pelo seu predileto, seja não obstante quem ele desejar escolher. Mas, na verdade, o que nos últimos tempos a gente percebe é que, em nome de um casuísmo, em nome, né, de se criar um benefício a um ou a outro, não importa quem, o mínimo ético acaba sendo esquecido. E a governança eleitoral, né, que a Justiça Eleitoral deve protagonizar, ela tem como esteio exatamente levar ao eleitor a segurança de que teremos eleições rígidas, eleições seguras, eleições limpas, e que ele possa, né, exercer essa democracia informada, educada, né, esse conceito da democracia educada, que eu, doutora Ângela, sempre, né, estudamos, né, para que tenhamos uma sociedade, né, verdadeiramente democrática. Na sociedade democrática, todos têm espaço, só não há espaço para aqueles que atentem contra a tolerância, a diversidade e a democracia. Exato. Nesse sentido, doutor Juvenal, que a doutora Vânia aborda, com muita propriedade, obviamente, eu gostaria que o senhor analisasse também essa questão de que muito se fala sobre a liberdade de expressão como um direito fundamental, né? Como equilibrar esse direito com a necessidade de proteger também a sociedade dos danos causados pela desinformação? E em que ponto esse discurso deixa de ser protegido e passa a ser também
punível, doutor Juvenal? Cristiano, antes de mais nada, é preciso ficar claro e dizer o porquê que a justiça eleitoral é a justiça mais respeitada por todos. Isso não sou eu que estou falando, existem institutos de pesquisa que chegaram a essa conclusão ouvindo a sociedade. E por que que isso ocorre? Porque o Tribunal Superior Eleitoral tem como princípio básico dar a liberdade ao eleitor de escolher, sem que nenhuma dessas desinformações ou essas ações que chamam de ações que não se prestam a dar a qualquer evolução dentro do sentido de dar ao eleitor essa escolha do melhor candidato, a Justiça Eleitoral, mais uma vez, ela está à frente. E, levando em conta isso que aqui falei, ela chama toda a sociedade organizada, faz reuniões como essa que o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins fez em todas as zonas eleitorais. Isso é muito importante, ouvir as pessoas. E ela tem hoje instrumentos em mãos para dizer o que é, até que ponto chega essa liberdade de expressão. A nossa Constituição diz que todos temos que ter a liberdade do modo de falar e de agir, mas ela não é absoluta. Essa liberdade, ela não é absoluta, ela tem limites, e é exatamente esses limites que a Justiça Eleitoral, com os instrumentos que tem, com as jurisprudências, com as resoluções, com as normas, que são antecipadas aos partidos políticos, que são antecipadas ao público em geral, para que todos possam ter conhecimento desses limites, é com esses instrumentos em mãos é que a Justiça Eleitoral, mais uma vez, toma esse tema de forma pública, de forma principalmente de demonstrar a todos, não somente os candidatos, aos políticos, aos partidos, mas à sociedade em geral, de que ela está atenta e ela reprimirá qualquer forma de que essas desinformações possam burlar essa liberdade, esse limite dessa liberdade de expressão que hoje a Constituição impera, mas que infelizmente ainda tem algumas pessoas que teimam em usar esses instrumentos viciados, ilegais, para tentar fazer com que o eleitor possa pensar mal de uma pessoa sem que essa pessoa tenha feito qualquer ilícito ou praticado qualquer ilícito. A Justiça Eleitoral não é só por isso que é melhor, é a mais conceituada, porque ela está à frente do seu tempo quando chama a sociedade para discutir e dirá a essas pessoas, quando do julgamento dos processos, daqueles processos que se iniciarão nas zonas eleitorais, posteriormente nos tribunais regionais eleitorais e também junto ao Tribunal Superior Eleitoral, quais são esses limites. Limites estes que já estão impostos e que todos já têm conhecimento. Exatamente. Desembargadora Ângela, dentro desta linha abordada pela doutora Vânia, pelo doutor Juvenal, realmente muitas iniciativas da Justiça Eleitoral, entre elas a criação de um centro no TSE de combate e enfrentamento à desinformação, esse centro unido aos regionais, há também diretamente com a população, ou seja, a criação de um número de telefone para que as pessoas possam denunciar, as ouvidorias também à disposição, também canais de comunicação já existentes das regionais para esse tipo de coisa, e também união com muitas outras instituições, com a sociedade representada por diversos órgãos e instituições, enfim. Tudo isso voltado também para a população. Diante disso, eu gostaria que a senhora analisasse também esse trabalho preventivo e de consciência, e como disse muito bem a doutora Vânia, educacional, que a Justiça Eleitoral também faz neste papel, não? Obrigado pela oportunidade, Cristiano. Eu, assim, gostaria de primeiro levantar uma questão seguinte. A Comissão de Enfrentamento à Desinformação
no âmbito dos TREs, e hoje já todos tribunais já têm a sua, o seu papel principal é o combate à desinformação no que diz respeito ao processo eleitoral, ao que diz respeito, para se ter aí como exemplo, temas que estão frequentemente aí na mídia falados, como questão de fraude eleitoral, adulteração de votos, impossibilidade de auditar urnas eletrônicas, entre outros temas que vemos aí de forma tão comum, todo mundo na boca do povo a dizer. Então, o trabalho do tribunal é combater esse tipo de desinformação. E aí, por outro lado, também não podemos deixar de considerar que daí já não é o campo da atuação do tribunal, mas da sociedade como um todo, que é o combate da fake news, que vem com relação a denegrir a imagem de um ou de outro, de esquerda ou de direita, nessa polarização que hoje nós vivemos, que são coisas distintas. No âmbito do tribunal, a gente está para combater esse tipo de desinformação que, em tese, afeta o processo democrático como um todo e a justiça eleitoral. E quando eu digo que é preciso, então, de todos envolver e trazer a questão da conscientização, da educação, da ética, é quase como se a gente estivesse falando aqui num princípio da cooperação, em que todos estão imbuídos aí em fortalecer a nossa democracia. E aí sim, muitas vezes, e a professora Vânia advoga na área, o doutor Juvenal também advoga na área, é sempre mostrar assim que um ditado popular, o pau que bate em Francisco, dá em Chico também. Então, hoje é o seu candidato, amanhã é o outro candidato, então é uma conduta que temos que tentar realmente desencorajar. E aí um pouco eu queria falar que vocês trouxessem essa dificuldade de, às vezes, na prática, porque a gente aqui lida com o que chega aqui, mas o que é verdadeiramente difícil são vocês que enfrentam lá na ponta, quando o seu cliente, por exemplo, não entende, que não pode fazer aquilo. Como que é essa dificuldade desse diálogo? Bom, se a professora Vânia me permitir, nós, como advogados, uma das obrigações que nós temos é informar aos nossos clientes sobre as resoluções e as normas que o Tribunal Superior Eleitoral publicou para se valer as eleições de 2024. Nossa obrigação também vai além como advogado. A obrigação do advogado não é somente defender os clientes daquelas injustas ações, mas também convencer os clientes e as coordenações das campanhas de que é possível vencer umas eleições sem o uso desse artifício do mal. Chamo artifício do mal porque nós precisamos entender que o voto livre e consciente do eleitor é a defesa maior, não somente da justiça eleitoral, mas também tem que ser dos candidatos, das suas coordenações e nossa como advogado na prática do direito. Doutora Vânia, por favor. Doutor Juvenal, eu vou fazer a lembrança de uma questão doutrinária que tanto o senhor quanto a desembargadora vão lembrar. Nós, já de 2, 3 décadas para cá, vínhamos vivendo no mundo jurídico brasileiro, talvez por força da influência de que grandes juristas tiveram sua formação nos Estados Unidos, juristas da área constitucional brasileira, a ideia da liberdade de expressão pressupondo uma tolerância ilimitada.
como se a liberdade de expressão pudesse tudo tolerar. E, contrariamente, como bem lembrou o doutor Juvenal, toda tolerância também tem que apresentar, como qualquer direito, pois não existe direito absoluto, um limite ético que impede o vale-tudo e o desrespeito aos outros, que tanto corrói as relações numa sociedade. Eu digo isso porque todo exercício da liberdade que implicar, é bom a gente pontuar isso num evento da justiça eleitoral, todo suposto exercício de liberdade que implicar em ofender o outro, em ameaçar a vida das pessoas, em violar o que é tido como sagrado, não deve encontrar espaço, e acolhimento numa sociedade que se diga minimamente democrática, não é, doutora Ângela? Porque a liberdade sem limite é absurda e não há nem como defendê-la sequer filosoficamente, São os exageros da defesa da liberdade de expressão. Você não pode, por exemplo, usar um preceito fundamental constitucional, como é o da liberdade de expressão, para consagrar, por exemplo, um aval para o cometimento de crimes, como, por exemplo, um suposto direito à incitação à misoginia, ao racismo, Então, um direito individual não pode se construir em salvaguarda de condutas ilícitas, Sobretudo como nos últimos tempos vinha sucedendo com os delitos contra a honra, Nós temos que ter como esteio a prevalência dos princípios também da dignidade da pessoa humana e o princípio cardeal que sustenta todo o arcabouço normativo da legislação eleitoral, que é o princípio da par condicio, da igualdade de condições entre aqueles que disputam o mesmo pleito. Fique à vontade também. Perfeita colocação, professora Vânia. Nenhum direito pode ser considerado como direito absoluto, E o direito à liberdade de expressão, ao que temos assistido, tem servido aí a levar discursos de ódio que fomentam cada vez mais a questão da violência política, e nisso entra também, muito importante, trazer aqui a questão, sempre reforçar, já a dificuldade, por exemplo, já que você citou, a doutora citou minorias, a questão da misoginia, eu sempre lembro aqui de uma minoria que sempre sofre com a questão da desinformação, que são as mulheres. As mulheres, cada vez que tentam aí, num pé de igualdade, participar do processo político, muitas vezes ali tem sua honra devastada em cidades pequenas, que muitas vezes denigrem a sua imagem a ponto de fazerem desistir mesmo da candidatura para não ter visibilidade, às vezes ali de uma questão pessoal que é propagada ali de uma forma exagerada, levando mesmo a desacreditar a participação feminina. E espero que esse ano, nós possamos fortalecer a questão dessa participação feminina, que não sofram esse processo aí da desinformação, e que na reta final a gente tenha ali realmente números efetivos de candidatas eleitas, e não só candidatas que começam e abandonam a sua campanha. Desembargador, eu queria lembrar um ponto para o doutor Juvenal comentar, que é um problema, ainda mais numa eleição municipal como a nossa, doutor Juvenal, que muitas vezes o intérprete julgador vai ser deparado a enfrentar, Uma mesma notícia pode ser dada de vários modos verdadeiros e corretos por uma pluralidade de vieses interpretativos. Então, a gente também não pode confundir notícia falsa com o direito constitucional de crítica,
numa sociedade democrática. Por mais que a crítica, às vezes, né, falando ali no dia a dia do embate, né, dos municípios, doutor Juvenal, por mais que a crítica a uma política pública, né, a uma decisão governamental possa ser uma crítica ácida, aqueles que se enfrentam numa arena eleitoral, eles precisam suportar a crítica, não é, desembargadora? Porque político adora chamar de fake news, de desinformação, também conteúdos de crítica, né? E nós temos que diferenciar a liberdade de expressão e o direito de crítica com o combate verdadeiro à desinformação e ao cometimento de crimes. O doutor Juvenal, que é um advogado experiente, ele certamente vai querer comentar isso. Obrigado pela deixa, professora Vânia Aeta. As próprias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para essas eleições e outras também já deixam claro de que as críticas, elas não podem atingir de forma direta a honra, a imagem do candidato. Aí já se coloca o limite. Esse limite que tem que ser respeitado. O direito à crítica, como bem lembrou a professora Vânia Aeta, é um direito constitucional. Até porque os políticos, principalmente no Brasil, pela história do direito eleitoral no Brasil, eles se tornam vitrines. E muitas das vezes os políticos não gostam de receber as críticas. As críticas é um direito que a pessoa tem de discordar do modus operandi, do pensamento dele sobre qualquer outro assunto. Agora, essa crítica, ela não pode ser colocada e praticada de uma forma que venha contrariar não somente a nossa Constituição, mas também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que veda essa prática diretamente, inclusive, dependendo do modus operandi, podem até gerar multa, e se for de uma forma usualmente colocada e provada de que essa ilegalidade fez de forma consciente, pode até o candidato perder o seu registro. Me permita, doutora Vânia, entrar num aspecto aqui interessante, já que a senhora puxou aí uma situação muito oportuna. Eu gostaria de que começasse com a sua resposta sobre as perspectivas futuras na luta aí contra a desinformação no Brasil. A senhora acha que podemos esperar avanços significativos aí nos próximos anos, até mesmo em termos de legislação, jurisprudência, ou mesmo também na conscientização social, como a senhora já na sua primeira participação abriu esse aspecto de abordagem? Chano, nós temos ações de médio e longo prazo e temos ações emergenciais. As de médio e longo prazo são as ações educacionais que a Justiça Eleitoral, né, como protagonista, né, desse papel, né, na questão do combate à desinformação, tem feito tão bem, né? E a sociedade como um todo, né, atendido a essas grandes campanhas, esses grandes movimentos, né, que o Tribunal Eleitoral protagoniza. Mas em nível imediato, creio que a questão pode ficar muito melhor se nós tivermos a possibilidade de identificar pessoas que cometem crimes. E o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, têm sido extremamente competentes nessa tarefa. A Constituição da República veda o anonimato e, além disso, há a supremacia do interesse público sobre certas margens de privacidade. É óbvio, né, que o cidadão, se quiser ter um avatar, entendeu? Se quiser ter um perfil falso, está tudo certo. Mas essas pessoas precisam estar registradas, né, em nome do verdadeiro dono, do dono identificado, né? A privacidade confrontada com o interesse público precisa dar espaço para a identificação dos lesantes, para a proteção dos lesados, porque se um lesado procurar em Tocantins o escritório do doutor Juvenal
né, para poder reclamar de um direito seu lesado, o doutor Juvenal, como profissional, ele precisa ter meios concretos para a identificação do lesante. E veja que a privacidade, esses direitos fundamentais que às vezes nos são caros no confronto, né, entre duas pessoas num tribunal, eu gostaria de lembrar a todos, né, que robô não vota, robô não tem liberdade de expressão, pelo menos por hora, né, doutora Ângela, né? Nós não precisamos nos preocupar com os direitos fundamentais dos robôs. A Constituição, as pessoas gostando ou não, ela veda o anonimato, e nisso estabelece uma lógica perfeita, né, em termos normativos para a transparência. Daí me parecer perfeitamente razoável, e aí respondo já ao doutor Cristiano, como medida enérgica, efetiva, emergencial no combate à desinformação, a remoção de robôs não identificados e das contas inautênticas, notadamente quando nós estamos nos deparando com um problema gravíssimo, que são as milícias digitais. Eu não estou falando de um ou outro cidadão que quer postar lá sua mentirinha na sua página. Estou falando de grandes conglomerados organizados para a difusão de informação falsa, de desinformação, que são as milícias digitais. E por isso, creio, doutor Cristiano, que a identificação de usuários, e a Justiça Eleitoral tem trabalhado muito bem, né, em avançar nesse sentido, é um ponto positivo, um ponto muito positivo. Outra coisa também é correr atrás de quem patrocina, né, o follow the money. Exatamente. Muito obrigado por sua resposta. Desembargadora, qual a sua expectativa, então, nesse sentido, já no que se diz respeito aí, já nos próximos pleitos que nós teremos? Cristiano, eu creio que temos andado bem no papel educativo, na questão de punir quem comete essa infração. Eu acho que a eleição de 2024 agora, ela será um parâmetro para o futuro, porque muitos ilícitos que antes passavam a largo, até por não serem identificados como tal, essas eleições nós já tivemos um regramento bem mais fechado. Haja visto até a questão do impedimento lá, da questão do impulsionamento, né? A própria Google lá já sair da jogada ali, porque achou que seria muito difícil pontualmente ficar derrubando com o tempo que a Justiça Eleitoral assim exige. Então, eu acho que vamos ter parâmetro para o futuro a partir de julgamentos da jurisprudência que vai se formar a partir das eleições de 2024. A minha perspectiva é de esperança. Doutor Juvenal, até porque, né, a diversificação dos ilícitos, ela é constante e muito ágil, não? Não só constante, mas ao que parece, e a história diz isso. Se nós formos pegar, bem lembrou também a professora Vânia Ieta, historicamente como eram as eleições, se nós formos pegar há 30 anos atrás, o modus operandi é completamente diferente de 2024 e será completamente diferente em 2026 e 2028. A Justiça Eleitoral avança no sentido de coibir essas ações nocivas. Concordo com a desembargadora Ângela, é um assunto novo, porque assuntos novos virão, ilícitos novos virão, e caberá inicialmente ao Ministério Público e aos advogados das coligações e os partidos não coligados trazerem esses fatos à Justiça Eleitoral para que ela possa punir com rigor. Porque quando a Justiça Eleitoral pune com rigor, inibe
outras pessoas de praticar esses mesmos ilícitos. E ela tem instrumentos, as resoluções estão claras, as jurisprudências estão muito claras nesse sentido, e, obviamente, nós não podemos aqui ficar pensando, doutor Cristiano, no que poderá vir futuramente. Nós temos que estar seguros e demonstrar que nós, com a justiça sendo feita de maneira rigorosa, estará até desses profissionais que usam desses malefícios quando das eleições, para que eles possam também criar novos ilícitos, mas ter a certeza que eles serão punidos. Nós precisamos descobrir quem são essas pessoas que estão por trás desses robôs. Muito disse a professora Vânia Ieta. E aí o fato muito importante são as parcerias que a Justiça Eleitoral tem, não somente com o Ministério Público, com a Polícia Federal e através da Polícia Federal com as demais polícias judiciais que nós temos no nosso Brasil. Isso é muito importante e eu tenho certeza de que nós chegaremos a um momento onde ficará a certeza a essas pessoas que eles não terão impunidade. Doutor Juvenal, e também acho importante ressaltar o papel ativo do poder de polícia e do juiz eleitoral, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem, acham que tem ali um exagero, mas está plenamente abarcado nas suas atribuições. Não tem dúvida que sim, muito importante essa sua lembrança, desembargadora. E uma coisa mais ainda importante, que esses juízes eleitorais, eles estão nos locais, não é? Por serem juízes zonais, eles estão nos locais e eles estão vendo, tá? E estão acompanhando de perto todos esses acontecimentos e poderá, através de suas decisões, ajudar a Justiça Eleitoral, através dos tribunais regionais e o Tribunal Superior, a entender melhor o que estava acontecendo e como ele entendeu e praticou a justiça através de sua sentença. Maravilha. Estamos já nos dirigindo ao final deste debate, muito, mas muito oportuno. Eu gostaria, desembargadora, de dizer aqui, primeiramente, em seu nome, do privilégio da minha participação, e isso aqui não foi um debate, foi sim realmente uma aula para quem teve a oportunidade de acompanhar. Eu gostaria já de solicitar, com a sua permissão, a permissão da Vossa Excelência, algo mais a acrescentar, doutora Vânia, suas considerações finais, e o nosso muito, mas muito obrigado mesmo por sua disponibilidade de tempo e o privilégio que tivemos de contar com a sua participação neste debate, o melhor, nesta verdadeira aula que vocês deram aqui, diretamente aqui do Pleno do TRE para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Obrigado, doutor Cristiano. Eu só gostaria de dizer, enfatizando já o que venho alertando há anos, quando, de certa forma, até no plano doutrinário, tivemos uma postura, um certo laissez-faire, laissez-passer, com a interpretação mais ampla, né, de uma liberdade de expressão sem misura, que Dom Pedro Casaldália tem uma bela passagem. Eu termino com ele aqui, esse nosso encontro, que serve para o que nós estamos a falar aqui, desembargadora Ângela. Ele diz: nada há de absoluto nesse mundo, a não ser Deus e a fome. O resto, tudo é relativo e tudo é limitado, assim como é também a liberdade de expressão. Muito obrigada, Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins, sempre protagonizando grandes debates, grandes discussões. Muito feliz mesmo de ter essa honra de poder estar aqui no Pleno do TRE de Tocantins, acompanhada, né, desses grandes baluartes do direito eleitoral, que é a desembargadora Ângela Raunar e meu estimado amigo doutor Juvenal, que vamos ainda travar muitas construções acadêmicas belíssimas para o mundo eleitoral, para a nossa comunidade de estudiosos do direito eleitoral. Muito agradecida pelo convite e pela participação.
Doutor Juvenal, também muito obrigado por sua participação, pelo seu conhecimento profundo do Tocantins e que enriqueceu muito esse debate. Melhor, vou me corrigir novamente, debate não, esta aula que nós tivemos aqui no Pleno do TRE. A honra foi toda minha, mais ainda estar aqui ladeando da minha coordenadora geral, professora doutora Vânia Ieta, a professora doutora desembargadora doutora Ângela Rauná. Me sinto envaidecido neste momento de estar aqui e gostaria, Cristiano, além de agradecer, deixar aqui o meu aplauso, como eu sempre faço aqui da tribuna, aos servidores da Justiça Eleitoral, maior patrimônio que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins tem. Muito obrigado. Opa, muito obrigado, doutor Juvenal. Desembargadora Ângela Issa Rauná, mais uma vez, conto aqui sobre o privilégio de, liderado por Vossa Excelência, a gente tem encampado esse projeto, que estamos no segundo episódio de muitos que virão. Agradecer pela participação, do meu privilégio de estar aqui, e que a senhora possa encerrar este episódio e desde já, a gente já confirmando aqueles que nos acompanham nas redes sociais, nas plataformas digitais do TRE, no portal do TRE, www.tre-to.jus.br, que muita coisa boa vem por aí também, desembargadora. Muito obrigado. Bom, Cristiano, eu tenho apenas a agradecer. Eu sei como é o tempo da professora doutora Vânia Ieta. Ela é onipresente, né? Ela é onipresente e sempre teve essa delicadeza ao convite do TRE. Professora Vânia, muitíssimo obrigada, muito honrada com a sua participação. E o que dizer de dois queridos juntos, né? Doutor Juvenal, que também uma grande honra, e professora Vânia, até preciso contar, ele tem um programa que ele tem o Cozinhando Direito. E acho que ele vai convidar nós duas também. Olha só, ele esconde essas coisas. Está disponível no YouTube. Vamos combinar uma vinda sua para participar também aqui, né, do Cozinhando Direito, que eu também já fiquei bem curiosa. Então, muito obrigada, Cristiano. Obrigada, né, ao Tiago, ao Marco Antônio, ao Carlos, à Paulinha, que eu falo que é a nossa primeira dama do pleno aqui. Então, Doutor Laudione, que está aqui me acompanhando, me acompanhou ao Rio de Janeiro, conheceu pessoalmente, a professora Vânia também. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, desembargadora. Encerramos, portanto, mais um episódio do Podfatos. O nosso muito obrigado pela audiência. E antes do encerramento, só para citar aqui que eu comentei no início que a Justiça Eleitoral, ela, além das cartilhas que o TRE desenvolve, nós temos também um canal de comunicação que é o 1491. É uma ferramenta que permite que os cidadãos, as cidadãs, denunciem gratuitamente por esse número 1491 mentiras sobre as eleições espalhadas nas redes sociais. Agradecemos mais uma vez a doutora Vânia, doutor Juvenal e principalmente a desembargadora Ângela Issa Rauná, presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação aqui do TRE, idealizadora desse projeto, entusiasta desse projeto, e nós vamos seguir nos próximos episódios com mais informações oportunas para vocês que nos acompanham nas redes sociais. E agradecendo e muito ao time do TRE, todos os departamentos envolvidos, todas as unidades envolvidas na apresentação do Podfatos. Em especial, a assessoria aqui do Pleno, toda a equipe da assessoria do Pleno, da assessoria de comunicação, e agradecimentos especiais também ao excelentíssimo senhor desembargador, presidente do TRE Tocantins, desembargador João Rigo Guimarães, ao vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador Elvésio de Brito Maia Neto, que dão totais condições para que o TRE possa comunicar e trazer debates enriquecedores como este que realizamos nesta data aqui no Pleno do TRE. Nosso muito obrigado e até a próxima.